Ó Virgem Santa, rogai por nós, pecadores, junto a Deus Pai, e livrai-nos do mal e das dores, que todo homem caminha tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas e as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram em meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por sementes. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Pois bem, hoje, dia 23, quarta-feira, né? Estamos aqui com o Evangelho, que é a sequência daquele que foi lido quarta-feira passada, né? Onde Jesus estava ali numa casa cheia de gente, né? O povo, assim, por conta dos milagres, das curas, das pregações, da multiplicação dos pães, acompanhavam Jesus com os discípulos, né? Que ele não tinha tempo nem de comer, né? E ali a mãe dele foi ali atrás dele, né? A mãe e os irmãos dele, os irmãos parentes próximos, né? E ali não encontrou entrada naquela casa. E alguém avisou ele que tua mãe e teus irmãos estão aí fora te procurando, né? Aí ele arreibou a mão assim para a plateia, né? Principalmente para os discípulos. Quem é minha mãe e meus irmãos? São esses daqui. Ou seja, aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Esse é minha mãe, esse é meu irmão, minha irmã, né? Ou seja, como eu falei bem naquele dia, ele quer enquadrar nós também nessa mesma família. Não está desprezando Maria, como muitos protestantes usam isso aí para dizer que Maria não vale nada, né? Mas Maria já estava enquadrada ali naquela família, né, de Jesus. Já fazia parte e não era uma qualquer, porque foi ela quem acolheu ele, né? Foi ela que doou o seu ventre para que ele pudesse nascer com a ação de Deus, né, do Espírito Santo, né? Então ela já estava dentro daquela família. Então o que ele quer enquadrar
colocar nós também dentro desta família que pertence a ele, né? Espiritualmente falando, né? Então ele disse: minha mãe, meus irmãos, meus parentes e aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas que ali tinha gente de todo jeito, né? Cada um recebia a palavra de um jeito diferente. Tinha uns que diziam que ele estava louco, né? Possuído por demônios, né? E daí por diante, né? Aí foi onde ele disse que todo pecado tem perdão, só não aquele pecado que a pessoa blasfêmia contra o Espírito Santo. Que dizer que Jesus está possuído por um demônio é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Não acreditar em Jesus é uma blasfêmia. Então esse pecado não tem perdão, nem nessa vida, nem na outra, né? Tem a passagem que diz assim, né? É daí também que a igreja acredita que existe o purgatório, que existe salvação depois da morte, o purgatório, porque ele diz que não há, para essas pessoas que blasfemam, né, não tem perdão, nem aqui e nem lá. Isso quer dizer que tem perdão. A gente fazendo por onde, né? Todos nós temos pecados, como eu falei, o próprio Jesus falou: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então ele está dizendo que todos nós temos pecados. Querendo ou não querendo, a gente comete os deslizes, né? A gente comete assim, os erros, os pecados, até sem querer, né? Mas o erro não é pecar, o erro é continuar pecando no erro, sem pedir perdão, né? Sem se rebaixar para Jesus, sem querer saber da igreja, da comunidade, nem de ninguém, né? Então o erro é isso aí, né? Então, o evangelho de hoje é a sequência daquilo ali. Se a gente ler o antes, né? O antes desse daqui de hoje. Aí ele saiu dali e foi para a beira do mar, né? Com essa multidão de gente, né? E ali ele pediu uma barca e sentou-se, porque era muita gente, para ele ficar mais afastado assim, sem ser exprimido por as pessoas, né? Falar melhor. Ele pediu essa barca e ficou assim, na beira da praia, e as pessoas ouvindo assim, né? Aí ele contou muitas coisas em parábolas, né? Ele usava as coisas do tempo, né? Que acontecia lá. As coisas mais comuns que acontecia, como, por exemplo, a agricultura, né? A vida de roça, como nós aqui, né? Até hoje, uns não desiste da roça, apesar dos tempos estar mudado, como diz eu, mas muitos não desistem da roça, porque tem aquele amor por a roça, né? Mas até uns tempos atrás, era todo mundo na roça. A gente só tinha tempo de ficar por aqui, do domingo de tarde, do sábado de tarde para o domingo, né? Hoje todo dia é dia de sábado, é dia de domingo, emendou direto aí. Ninguém sabe mais que dia é tudo emendou, né? Mas naquele tempo, uns tempos atrás, era todo mundo jogado na roça. Então ele usava isso aí, que naquele tempo também existia, né? O roçado, né? Que era o ganho-pão deles, era a economia, o meio de vida. Então ele usava isso aí, o semeador saiu para semear. Esse semeador é Deus, que semeia a palavra, semeou a palavra de Deus, né? Que é o evangelho. Né? Eu acabei de semear aqui esta palavra aqui, né? Aqui é a semente. E em nós, cada um de nós tem um coração assim de um jeito diferente. Cada um acolhe de um jeito diferente, né? Existe esse terreno duro, né? Aquele terreno caminho de roça que a semente não entra. Aí vem os passarinhos e come aquela semente, né? Porque não entrou. Lá no livro de São Marcos vai falar bem melhor, né? Explicar bem melhor este evangelho, né? Então aquele caminho de beira de roça, um exemplo que a gente está dando, né? Ele é duro. De tanta pessoa pisar, ele fica duro, então a semente não entra e fica ali, né? É a pessoa que anda para a igreja, mas ouve a palavra, mas não entra nada no coração. Quando sai da igreja, os passarinhos comem, que é as coisas aí do mundo aí, né? Os amigos, as coisas do mundo, arranca tudo aquilo ali, porque não entrou nada, então vai e come o
o inimigo, né? O Satanás, o demônio, que usa as pessoas para comer essa semente, né? Tem aquela semente que caiu no terreno pedregoso, né? Ela nasceu, mas quando o sol bateu, ela amarelou e morreu. Que são pessoas que ouvem bem a palavra de Deus, fica alegre, uma alegria maior do mundo quando está na igreja, quando está ouvindo o pregador, né? Mas quando vem as adversidades, as tribulações, as perseguições, ela amarela. Essas perseguições, né, que vêm contra nós, contra a nossa igreja, isso é o sol que quando bate. Então a pessoa não tem raiz, então ela vai amarelar, ela vai desistir porque e vai morrer, né, espiritualmente falando. Ela não quer enfrentar as pessoas que é o contrário, né, a palavra de Deus, que não quer saber e vem contra ela. As tribulações, as provações, né, que a gente passa no dia a dia. Tem aquele terreno que é meio aos espinhos, né? A semente nasce, mas tem os espinhos, né? Todos nós lembra que quando a gente atrasava na limpa-se do feijão, que o mato crescia muito, então o feijão ficava assim sufocado, né? Ele crescia direto para arriba. Que quando você limpava ali, ele caía, ele não segurava, né? De tanto crescia assim para arriba. Então ali é pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas as ilusões para os prazeres da vida, as riquezas, essas ilusões bestas do mundo aí, sufoca. Então não produz fruto. Então isso aí é os espinhando, não deixa a semente dar fruto, né? E tem o terreno bom, que é aquele que ouve a palavra, né? E entra, e ali cria raiz, né? E ali dá frutos, 100 por 60, 30 por sementes, né? É a pessoa que ouve a palavra de Deus, né? Como Jesus falou, quem é a mãe dele, quem é os irmãos deles, né? Os irmãos dele. E aquele que ouve a palavra e põe em prática. É esse que tem o coração bom, terra boa, né? Esse daí produz fruto. Então ninguém pode arrancar mais, né? Mesmo parecendo que a igreja vai acabar, assim, as pessoas ficando poucas na igreja, mas esse projeto de salvação, esse projeto trazido por Jesus Cristo, ele não vai acabar, porque isso é bíblico, foi ele que falou, né? Ele vai vencer, a verdade vai vencer a mentira. O evangelho verdadeiro vai vencer esses evangelhos falsos, né? Essas coisas falsas, essas ilusões do mundo. Mas tem que passar por essas provações, né? A gente tem que fazer parte desse terreno bom e mostrar que a gente ouviu e quer viver assim os ensinamentos de Jesus. Que as coisas passageiras do mundo não vai fazer com que essa planta, essa semente não murche, né? Não desista da palavra de Deus, porque ela tem raiz. E isso a gente vai adquirindo no decorrer, na maturidade da vida, no passar da vida, né? Isso também pode, como eu ouvi um padre dizer, quando a gente é novo na fé, recém-convertido, é mais fácil da gente fazer parte desses terrenos assim, né? Que ouve, mas quando sai da igreja, as ilusões do mundo roubam esta semente, né? Aí no decorrer da vida é que você vai amadurecendo, né? A gente vê isso muito bem acontecer. Você vai aprendendo, né? Jesus contava as coisas em parábolas, porque aquele povo que não queria saber dele, era para que eles não compreendessem, né? Porque talvez se eles compreendessem o que era que Jesus estava falando, eles logo queriam matar ele logo, né? Pudessem querer matar ele logo, né? Então ele contava em parábolas. Até é preciso você se dedicar, estudar, para saber o que é que ele quer dizer. Então são os mansos, os humildes, esses que fazem parte deste terreno bom, né? Tem que ouvir Jesus, né? Como
O evangelho que foi lido domingo, né, que falava de Marta e Maria, duas irmãs de Lázaro, né? Jesus foi visitar elas, né, e uma se dedicou só ao serviço, que tem que trabalhar. Jesus não estava criticando, mas a outra que ouviu ele, sentou nos pés dele, né, a Maria, ele disse que ela escolheu a melhor parte e essa nunca lhe será tirada. Então nós temos que ouvir Jesus, o evangelho, antes que a gente toma qualquer direção, qualquer rumo da nossa vida. É preciso ouvir ele todos os dias, principalmente quando a gente levanta de manhã. É preciso rezar, é preciso ouvir o evangelho, né, que está na liturgia. Hoje, com as redes sociais, a facilidade é muito grande, só se não quiser mesmo, né? A gente vai escolher o que a gente quer, a gente vai procurar o que a gente quer, mas é preciso ouvir Jesus antes da gente ir para o serviço, se dedicar a qualquer coisa que você faz na sua vida, né? Então Maria, ela escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Mas que Jesus não estava criticando também a outra não, que era preciso que houvesse ali um bom lanche, né, uma casa limpa, um bom almoço, era preciso, mas tinha que ouvir ele primeiro. Então ele elogiou a Maria, que sentou aos pés dele, e criticou a outra, porque não ouviu ele, se dedicou na correria do dia a dia, né, do serviço, que nós vivemos isso hoje em dia, né? Não queremos mais ouvir Jesus com essa correria que nós vivemos, né? Esse mundo que nós vivemos, que é uma loucura, e a gente nunca vai dar conta. Então, ouvindo Jesus, é muito melhor a gente enfrentar, né? Como ele diz em outra palavra, que ele é manso e humilde, e quem quiser enfrentar esse mundo melhor, vencer na vida, tem que aprender dele, que é manso e humilde, né? O jugo dele, o jugo que é aquela canga que colocava no boi, né, para dividir o peso entre os dois bois, né? Então cada um de nós tem esse jugo, esse fardo pesado, e nós não iremos ser bem sucedido assim, se a gente não ouvir Jesus, ouvir dele, que é manso e humilde, né? Sobretudo ele ensina o mandamento do amor, né? Iremos vencer melhor ouvindo ele, que tudo se resume no amor e não assim nas coisas do mundo, né? Do que os homens ensinam, que a gente nunca vai dar conta dessa correria, só aumenta, né? Quanto mais você trabalha, mais aparece coisa, mais aparece problema. Então vamos ouvir Jesus, né? Vamos ser mansos, vamos ser humildes, e não é fácil para ninguém no mundo de hoje, né? Não estou dizendo que é fácil para ninguém. O evangelho é para mim e para todos, né? A gente está apenas relançando, retransmitindo, né? Replantando esta semente, que é a palavra de Deus. Mas cada um de nós tem um terreno diferente, que é o nosso coração. Cada um vai receber de um jeito, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.